Imagina a situação, você ser condenado por um crime que você não cometeu, mas isso não é o pior. O pior é a punição, você ser condenado à pena de morte. Você iria aguardar durante muitos anos no corredor da morte até o dia da sua execução e depois da execução, anos depois, a sua família descobre que você era inocente da acusação e que você não cometeu delito algum. Pois é, no Asa Criminal de hoje a gente vai olhar para um caso que aconteceu mês passado aqui na China e foi muito importante para o processo jurídico e reacendeu uma discussão muito importante entre a Suprema Corte Judicial e as pessoas que estão presas, esperando serem executadas no corredor da morte. Meu nome é Divan Feuri e seja bem-vindo à Asa Criminal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre do caso do Zhang Yuhan. Ele foi condenado em 1993 pelo assassinato de duas crianças que moravam na vila onde ele trabalhava e após passar 26 anos na cadeia e quase ter sido executado, ele conseguiu comprovar a inocência dele e foi solto. Ele foi atualmente a pessoa que passou mais tempo na prisão sendo inocente. Mas para entender essa história, a gente precisa saber como aconteceu esse crime. Em 1993, quando ele tinha 26 anos, ele já era casado e tinha um filho, duas crianças desapareceram na vila dele. Após alguns dias, as autoridades locais, os policiais, encontraram o corpo das duas crianças e fizeram a investigação, coletaram as evidências e apreenderam e chegaram à conclusão de que o Zhang Yuhan tinha sido o responsável pelo assassinato das duas crianças. E durante o interrogatório, ele se declarou culpado pela morte das crianças e, obviamente, ele foi preso e condenado. Aqui na China, quando a pessoa é sentenciada por homicídio ou ela é corrupta, um político corrupto, ele é condenado à morte, ele é executado, que é um crime muito bárbaro, né? E quando ele foi preso, foi uma surpresa para muita gente, para a mulher dele, para a família dele, para a mãe, para os pais dele. Passado alguns dias após o julgamento dele, ele, durante a visita da esposa dele na penitenciária, na cadeia, ele confessou que ele não matou as crianças e que o depoimento dele, a confissão dele foi obtida durante forte tortura quando ele foi preso, porque a polícia queria encontrar e solucionar o caso mais rapidamente. E durante 10 anos ele escreveu mais de 400 cartas endereçadas à Suprema Corte da China para que o caso dele fosse revisto, isso com a ajuda do advogado. A esposa dele, depois de passado vários anos, acabou por bem se divorciando dele, porque não se sabia quando ele ia sair da prisão, se ele ia sair, se ele conseguiria ter essa revisão da pena dele. E eles se separaram e ela casou com uma outra pessoa, mas ela nunca deixou de acreditar no ex-marido dela, tanto que ela que ajudava, pagava todos os honorários do advogado para que ele mantesse e prosseguisse com esse processo para que a Suprema Corte Chinesa revisasse o caso do ex-marido dela. Ele passou exatos 9.778 dias na cadeia. Em 2011, o advogado dele conseguiu que as autoridades revisassem o caso dele e a sentença dele foi mudada de uma pena de morte para prisão perpétua, que é uma coisa também muito ruim, né? Mas pelo menos dá esperança da pessoa ali estar viva, né? Ele passou exatos 9.778 dias na
prisão, dias angustiantes na cadeia, sem saber o que ia acontecer, e ele dizendo que era inocente e ninguém acreditando nele. E após todo esse tempo, o advogado dele finalmente conseguiu entrar com uma ação para que a justiça reavaliasse todas as provas que foram apresentadas contra ele e concluíram que todas as evidências e todas as provas que foram apresentadas para incriminar eles não era forte o suficiente e também não comprovava que ele tinha realmente assassinado as crianças. E após a justiça revisar todo o caso e todas as provas, decidiram então inocentá-lo do crime e ele foi solto, e esse caso ganhou a repercussão, ganhou a mídia e reacendeu um debate muito importante aqui na China, é que o sistema criminal da China, para o caso das pessoas que recebem essa sentença de morte e são executadas, há uma margem muito grande de pessoas que são executadas e realmente, de fato, são inocentes. Esse assunto ele é tão importante no meio jurídico que em 2018 foi feito um levantamento no qual apurou-se que 24 pessoas que estavam ali no corredor da morte, prontas para serem executadas, elas eram inocentes. Esse estudo também mostrou que uma média dessas 24 pessoas que estavam ali inocentemente esperando serem executadas, eles passaram ali uma média de 17 anos atrás das grades, esperando que o sistema, que a Suprema Corte revisasse o processo deles. Infelizmente, desses 24 casos, 2 pessoas já tinham sido executadas, e eles descobriram que eles foram executados e eles eram inocentes porque meses depois, anos depois, a pessoa que cometeu o crime de fato foi encontrado e foi presa. E dessas 24 pessoas que foram presas erroneamente, 7 conseguiram a sua revisão, não porque o sistema foi eficiente e os advogados conseguiram uma revisão. Aconteceu que a família, os advogados e os investigadores particulares conseguiram encontrar realmente o verdadeiro criminoso, e quando o criminoso foi encontrado, a justiça, a corte, foi obrigada a reabrir o caso e a rever e a soltar a pessoa. Até então, essas 2 pessoas que tinham sido executadas erroneamente eram as pessoas que tinham passado mais tempo na prisão e injustamente tinham sido executados. E essa história que aconteceu com Jian Yuhan ratificou uma coisa muito importante, que há provavelmente pessoas que possam ter sido executadas ou estão presas com uma prisão perpétua e que possam ter sido julgadas erroneamente. Isso porque, nesse estudo de 2018, concluiu-se que, na maioria das vezes, os casos das pessoas que foram dadas como culpadas, o depoimento foi coletado durante uma forte interrogação, muita pressão. Também pode ter ocorrido tortura, e no caso a pessoa foi forçada a confessar, e as evidências não batem com o material encontrado na cena do crime, por exemplo, DNA e marcas digitais. No caso do Jian Yuhan, uma prova que foi importantíssima para a absolvição dele, a revisão do caso dele, foi que eles compararam o DNA que foi encontrado nas vítimas, nas crianças, e compararam com o DNA dele e viram que não batiam. E por isso ele não poderia ter sido preso, a pessoa que cometeu ali o crime. E um outro dado importante que esse estudo mostrou é que nas décadas de 90, 2000, de 2000 para baixo, não havia tecnologia ou não havia interesse da polícia em coletar e arquivar devidamente as provas quando a pessoa era julgada e condenada. Quando a pessoa era julgada e condenada, as provas, na maioria das vezes, eram ou armazenadas de forma irregular, um DNA ou uma impressão digital, ou elas eram descartadas após o julgamento, o que dificultava muito a polícia, a corte, a reavaliar todo esse processo, porque as provas que foram usadas para sentenciar uma pessoa já não existia mais. Desde os anos 2000, a polícia da China não pode mais usar a tortura para obter
depoimento das pessoas. Várias organizações de direitos humanos caíram em cima da China para que isso não acontecesse, e o sistema policial da China está sendo remodelado desde essa época, desde os anos 2000. E uma outra reforma que eles fizeram importante foi investir na tecnologia e na forma adequada para armazenar todos os dados de um crime, né? Todas as informações que foram ali coletadas, para que não seja descartada ou armazenada de forma indevida. Mas isso não é tudo, porque aqui na China, professores, policiais, militares e políticos, eles têm ali a mesma patente, importância e peso na sociedade. São profissões, são postos muito importantes para a sociedade, né? E quando um chefe de polícia ou quando um departamento de polícia consegue resolver um crime, ele ganha um status dentro da sociedade e ele pode ascender até chegar a um comando importante dentro do partido político. Então, quando o chefe de polícia fica famoso por prender e solucionar determinado crime que impactou uma vila ou uma cidade, a chance dele subir na hierarquia é muito grande. E se porventura ele cometeu um erro ali no processo do trabalho dele, isso gera uma descrença, né? Eles têm a visão de que gera uma descrença para a corporação e parece que a sociedade não pode confiar na lei e eles não querem essa imagem. Essa conclusão foi obtida através de entrevistas justamente nesse estudo que revelou que esse processo de julgamento e o porquê que a justiça chinesa demora muito a tomar a ação, a reavaliar os casos, é devido também a isso, a essa questão da hierarquia. E um detalhe importante, a título de comparação, nos Estados Unidos a pena de morte ela é também legalizada. E de 89 a 2003, cerca de 42% das pessoas que foram condenadas erroneamente à sentença de morte foram absolvidas devido às provas do DNA, né? Então é muito importante que esse material que foi apreendido não seja descartado e seja coletado de forma apropriada. E também uma outra mudança importante foi que agora aqui na China todas as pessoas têm o benefício da inocência, porque de acordo com esse estudo, né, quando uma pessoa era presa, era fichada, era tida como suspeita, ela não tinha esse benefício da inocência, as pessoas já presumiam que ela era culpada. Então o sistema jurídico está sendo reformulado para que as pessoas que são investigadas tenham esse benefício da inocência e não seja presumida que elas são culpadas. O julgamento sem provas materiais e que confirmem o crime. E esse caso do Jiang Yuan foi justamente importante para esses juristas, esses advogados que estão fazendo pressão na Suprema Corte Chinesa para que ela se atualize e mude as suas leis. Eles já provaram que o sistema ele é muito antigo, muito falho. Isso também se deve ao fato de que, como você sabe, o Partido Comunista, ele foi um partido que praticamente surgiu da noite para o dia. Ele foi um partido feito por trabalhadores, por pessoas que não tinham instruções universitárias, foram pessoas do campo, que fizeram uma constituição da noite para o dia. E se você vê na Constituição da China, tem muitas coisas engraçadas. Por exemplo, quando uma pessoa ela é condenada a pagar uma indenização, não existe ali um valor fixo, né? Muitas vezes, às vezes está ali descrito que a pessoa precisa pagar uma quantia muito grande e não se diz como assim a quantia muito grande, né? E durante os anos, a legislação, a lei chinesa vem sofrendo muitas mudanças para que se adeque, né, a uma coisa mais técnica e não fique baseado no achismo. Quando o Jiang Yuan foi solto, ele pôde finalmente abraçar o filho dele, a esposa dele acabou, a ex-esposa, né, no caso, acabou desmaiando. Ele viu a mãe dele, infelizmente, ele ficou muito triste porque ele ficou sabendo que o pai dele havia falecido enquanto ele estava na prisão, e foi um momento de muita comoção na vila dele, muita alegria, porque as pessoas festejaram a vida dele, porém a vida dele vai ficar eternamente marcada
tanto dele quanto da família dele, né, do filho, da ex-esposa dele, por esse erro na justiça. E agora o advogado do Jun Yoo-han está estudando e está entrando com um processo contra o Estado para que ele receba uma indenização por todos esses anos que ele ficou preso na cadeia e quase foi executado, né? Gente, que história cabeluda, né? A pena de morte, ela é um assunto muito tabu ainda, né, nos países. Ela não é uma lei que é adotada em muitos lugares, é muito controverso. E são nesses pormenores que a gente vê o quanto a lei, o sistema, ele é falho, não existe sistema 100% perfeito. E quem sofre, no final das contas, somos nós que estamos ali na ponta da lei, que a gente não tem ninguém para interceder pela gente. E é esse o vídeo de hoje. E se você quiser ser uma pessoa mais bacanuda ainda e quiser fazer parte desse universo, já se inscreve aqui no canal, já compartilha com seus amigos, porque você vai ajudar a Fundação Edmond Fleury, que é eu mesmo beneficiário, a crescer aqui no YouTube. Muito obrigado pela sua audiência, eu vejo você no próximo Asa Criminal ou então em algum outro tipo de vlog, de vídeo aqui no canal. Tchau, tchau!